Então, boa noite novamente, pessoal. Vamos para o nosso segundo encontro síncrono remoto da disciplina de Introdução à Estatística Computacional para o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Na aula de hoje, nós vamos tratar basicamente de uma parte básica da estatística introdutória sobre a definição do que é população, o que é amostra, e tratar de alguns conceitos como parâmetros, estimadores, estimativas, os principais tipos de variáveis estatísticas, algumas aplicações e uso na computação, que é o advento do nosso curso. Então, antes que a gente prossiga, nós devemos entender muito bem, tentar definir muito bem o que é população e o que é amostra, tá? A população nós podemos definir, por exemplo, como um conjunto de pessoas, ou de eventos, ou ainda de itens, no qual desejamos conhecer. Então, essas populações elas podem ser compostas por indivíduos ou por objetos. Podemos citar como exemplo populações compostas por indivíduos, pessoas pertencentes a um determinado plano de saúde, habitantes de uma cidade, ou mesmo de um bairro, de uma região, de uma localidade, sei lá, podemos citar também, classificar como proprietários de imóveis, membros de uma equipe de futebol, membros de um grupo de pesquisa, eleitores de um determinado município ou do estado, população de estudantes, população de trabalhadores de um determinado ramo da indústria, por exemplo, ou mesmo o rebanho, né, de uma determinada localidade, de um determinado estado. Ainda podemos citar como exemplo componentes de fauna de um determinado bioma, tá? Dentre vários outros que nós poderíamos citar aqui como exemplos para a definição da população. E como eu disse, essa população ela pode ser composta de elementos que também não são, que são inanimados, ou seja, que não contêm vida, como, por exemplo, a produção de aço de uma determinada indústria, os computadores de uma determinada instituição, peças de um automóvel, árvores de uma determinada floresta, e assim por diante. Então, uma das maneiras de se conhecer uma população, e aí eu trago aqui um tema que corriqueiramente aparece no nosso cotidiano aqui no Brasil, que é através do censo, da realização do censo, que nada mais é do que levantar e conhecer os dados de todos os indivíduos, os dados de interesse, que compõem uma determinada população. Porém, entretanto, muitas das vezes as populações elas são, de uma determinada maneira, ou sobremodo, muito grandes, né? E há uma grande dificuldade de termos acesso a todos os indivíduos de uma determinada população. Então, imagine, por exemplo, né, a dificuldade de se realizar um censo com a população do Brasil. É um país que a gente sabe que tem dimensões continentais, né, com diferentes configurações geográficas, né, características diferentes. Ou seja, nós temos aí mais de 200 milhões de habitantes espalhados, né, nos mais diferentes regiões do nosso país. Temos montanhas, a gente tem pampas lá no sul, Pantanal, floresta, a gente tem caatinga aqui na nossa região, tá? Temos grandes metrópoles, ou seja, em todos esses ambientes é possível encontrar
pessoas que necessariamente deveriam ser levantadas na hipótese de se realizar com o censo, né? E esse procedimento, ele envolve um enorme contingente de pessoas, né? O censo do IBGE demanda treinamento, é demorado, né? E, além do mais, todo esse contingente de pessoas, por exemplo, no caso citado, e a complexidade de gerenciamento desse procedimento, torna o censo um procedimento caro, tá? Caro, muito caro. Ou seja, em muitos dos casos, a coleta desses dados de uma determinada população inteira, né, às vezes acaba se tornando inviável. E na tentativa de sanar esse tipo de problema, nós podemos recorrer à utilização da amostragem, que é uma técnica que vai permitir conhecer uma população através de estimadores. Então, a gente pode dizer que essa amostra, né, realizada pela amostragem, é uma parte, uma fração que realmente que é realmente estudada, né, e utilizada como uma representação daquela determinada população, daquele determinado conjunto, né? Ou seja, é muito importante a gente determinar, ou realizar a determinação do grupo de amostra, né? E porque ele deve atender determinados critérios estatísticos e também metodológicos, né? E estes parâmetros, eles variam de acordo com a metodologia, né, o método de realização da pesquisa, né, o tipo de população que se esteja trabalhando, etc. Né? Então, a gente pode, de uma maneira simples, definir que a população, por exemplo, seja um conjunto de pessoas, um conjunto de eventos, ou um conjunto de eventos, ou um conjunto de itens, o qual a gente deseja conhecer e que pode ser composta por indivíduos ou por objetos, né? Por exemplo, os habitantes de uma cidade ou de um país, como a gente estava falando agora anteriormente. E a amostra vai ser essa parte ou fração que é realmente estudada e utilizada para tentar representar essa população, que, como eu falei, deve atender a critérios estatísticos e metodológicos para ser representativa. A gente tem, por exemplo, aqui uma imagem, né, que abstrai esse conceito. Nós temos uma população e uma amostra dessa população, né? E temos aqui um outro tipo de população, né, letras do alfabeto, algumas letras do alfabeto, e realiza-se uma amostragem e tira-se uma amostra dessa população, tá? Nessa figura 1 aqui, tá? Então, conforme a gente pode perceber, né, ou ver, né, a população é o conjunto do todo, né? Enquanto que a amostra vai ser uma parte dessa população. Então, por exemplo, nesse exemplo da figura 1 que está em amostra aí, nós podemos ter uma população né, formada com 13 letras, né? E podemos ter uma amostra ali com 6 letras. Então, do ponto de vista didático, os tamanhos da população e da amostra, eles foram diminuindo, mas na prática esses conjuntos costumam ser bem maiores, né? O que acontece é que quando a gente procede à realização de uma amostragem, tomamos esta amostra como a base para se conhecer mesmo a população, nós temos apenas uma ideia de como seria a população. É como se a gente visualizasse uma imagem por um espelho e não a imagem diretamente, né? Então, daí ter a razão de que a gente não pode considerar as grandezas obtidas na amostra como se fosse da mesma natureza das grandezas populacionais, tá? Por isso, é importante a gente compreender alguns conceitos como parâmetro, como estimador, como estimativa, né? Então, a gente
pode meio que refletir, né, e dizer que a amostra é o meio pelo qual a gente tem o intuito de conhecer essa população. Vamos ter um problema quando uma população pode originar uma enorme combinação de amostras, né? Que aí é um outro tipo de problema, tá? Então, é muito importante a gente ter em mente, né, essa diferença entre o censo e essa amostragem que nos gera uma amostra, né? Então, como eu trago aqui, que uma das maneiras primárias da gente conhecer uma população é através da realização do censo, que, né, consiste em levantar esses dados, conhecer os dados de todos os indivíduos componentes de determinada população. Tem algumas características do censo, é que estuda toda a população, né, é um procedimento caro, demorado, né, requer grande contingente de pessoas, né, complexidade de gerenciamento e muitas das vezes inviável para populações muito grandes. E no caso da amostra, vai se realizar apenas um estudo com a parte da população, é um procedimento mais rápido e mais econômico, requer menos recursos humanos, com isso tornando o gerenciamento mais simples e se tornando uma solução viável, né, para grandes populações, tá? Para grandes populações. Bom, a população ela é fixa, né, e determinada. E como tal, a gente pode ter que seus valores de referência elas não variam. Daí por serem valores fixos, né, confiáveis, e a gente convenciona se chamá-los de parâmetros. No caso da amostra, né, cada amostragem que a gente faz de forma aleatória gera uma amostra diferente, né? Porque os indivíduos sorteados ali aleatoriamente para compor aquela amostra nem sempre serão os mesmos, tá? Nem sempre serão os mesmos. E assim, nós temos uma amostra que pode variar em função de aspectos que também são aleatórios. Então, a função utilizada na amostra para a gente tentar estimar o valor do parâmetro populacional, né, a gente convenciona se chamar de estimador, realizar uma estimação, tá? E até um nome bem apropriado, né, para a função que estima o valor de um determinado parâmetro. Então, a gente pode dizer que numa leitura de uma amostra, ela nos dá uma estimativa, né, do parâmetro. E se a gente realizar, se nos amostrarmos novamente a população, a amostra obtida será diferente. E como tal, né, a estimativa obtida a partir dela também será diferente. Se a gente voltar para aquele exemplo da figura 1, da população das letras, nós temos 13 letras e realizamos uma amostragem com n igual a 6, né? Com 6 letras, indivíduos, né? A gente poderia tentar descrever como seria nossa população se fizéssemos um censo, por exemplo, através da descrição dessa população. Então, a gente já sabe que a população é composta por letras. O tamanho da população, um N igual a 13, né? Um número igual a 13. E nós vimos que... deixa eu até voltar aqui, só para a gente ficar com a imagem da figura. Eu vou dar um zoom aqui para aumentar. Então, que tem 3 cores presentes aí, né? Preto, vermelho e azul. Então, a proporção das letras pretas nos dá uma probabilidade de 7 para 13. A proporção das letras vermelhas, 4 letras para 13. E a proporção das letras azuis, temos apenas 2 para 13, né? Proporção. Então, nesse caso, né, a gente pode ver uma descrição completa da população. Uma descrição que retrata fidedignamente. Porém, na prática, o que a gente tem é uma amostra, e pela amostra e descrição seria um pouco diferente.
tá? Então, se esse processo de amostragem é bem feito, a gente obtém uma amostra representativa, que de fato descreve bem a população, tá? Então, o que é que a gente tem, né? Exatamente isso que eu falei aqui, das três cores, a população das letras pretas 7 para 13, a proporção das letras vermelhas 4 para 13, a proporção das letras azuis, uma proporção de 2 para 13. E aí a gente tem uma descrição que é obtida pela amostra, né, que a população é composta por letras, o tamanho da amostra são 6 letras, ou seja, o número n igual a 6. Vamos ter três cores presentes também, que é preto, vermelho e azul. E a proporção de letras pretas, no caso da amostra, é de 3 para 6. A proporção de letras vermelhas, 2 para 6. E a proporção de letras azuis, 1 para 6. Tá? Ok? É... Então, um exemplo de amostra representativa é justamente a representação que a gente tem, né, naquela figura 1, né, cujas estimativas são bem próximas dos parâmetros. Bom, então não é difícil a gente perceber que, no caso, essas estimativas, né, obtidas, elas é, são bem diferentes dos valores paramétricos, né? Então, essa discrepância, ela pode se dar por acaso ou por um processo onde a amostragem foi defeituosa, né? Se a gente amostrar mal, pode ser que tomemos apenas alguns elementos específicos para a composição dessa determinada amostra. Isso seria ruim, né? Pois vai distorcer a realidade populacional. Mas também não impede que, mesmo que haja um processo de amostragem criterioso, tenhamos uma amostra que não represente bem a realidade da população, tá? Então, para que a gente possa descrever descrever bem ou de uma forma melhor uma população, o ideal é a gente utilizar variáveis diversas, e geralmente tomada por conveniência do pesquisador, do interesse do pesquisador. Então, cada área da ciência, do conhecimento, possui suas variáveis de interesse, né? Então, por exemplo, a gente pode dizer que uma criança, quando nasce, ela é mensurada segundo algumas variáveis, né? Mede-se peso, altura, né? Tempo gestacional ou frequência cardíaca, né? Se a gente está numa indústria de metalurgia, por exemplo, podemos ter variáveis diferentes que são aquelas variáveis do nosso interesse do pesquisador, né? Que poderiam ser a quantidade produzida, a própria matéria-prima, o custo da matéria-prima, a resistência, por exemplo, de uma barra de aço, a tração, percentual de pureza dessa barra de aço, ou mesmo o número de funcionários, né, dentre outras variáveis de interesse do pesquisador. Então, se a gente está trabalhando numa espécie de recuperação de uma área degradada, as variáveis serão próprias também desse tipo de atividade, né? Tipos de contaminantes presentes naquela área, número de espécies da fauna, número de espécies da flora, declividade, temperatura, várias outras variáveis ambientais, tá? E aí é onde entra a questão relacionada aos tipos de variáveis descritivas. Então, para a gente realizar, por exemplo, um estudo da população inteira, que é aquele caso do censo, ou mesmo em uma amostragem, né, nós precisamos definir muito bem essas variáveis, porque elas serão importantes para realizar esse trabalho de levantamento. Então, são elas que descreverão a população, segundo os critérios do interesse do pesquisador, tá? E em relação à sua natureza, a gente pode classificar essas variáveis como, por exemplo,
qualitativas, né, e dentro desse contexto, ordinais ou nominais, e quantitativas, que podem ser discretas ou contínuas, tá? E essa classificação, ela é extremamente importante, pois vai permitir que a gente possa definir, a posterior, o tipo de teste estatístico. E também as distribuições de probabilidade que podem ser utilizadas, tá? Então, a gente pode dizer que aquela variável qualitativa, né, serão aquelas variáveis que não podem ser representadas numericamente, tá? Ou seja, a informação de interesse é uma característica do indivíduo analisado. Podemos ter bons exemplos de variáveis qualitativas como cor dos olhos, classe social, nome de uma empresa, cor da pele, sexualidade, estado civil, tá? E essa variável, ela pode ser dividida em duas variáveis distintas, que é nominal ou ordinária, tá? E no caso das variáveis qualitativas nominais ou nominal, são aquelas relacionadas a características que não apresentam nenhuma hierarquia ou ordem, como, por exemplo, o sexo dos funcionários, estado civil, naturalidade, dentre outros. Já no caso ordinal, né, ela representa, sim, hierarquia e um ordenamento que seja bem definido. Como exemplo disso, são a hierarquia do funcionário em uma determinada empresa, o ranking das empresas em relação, por exemplo, ao nível de faturamento, primeiro, segundo, terceiro, etc. Ou seja, um ranqueamento. Período no qual o aluno se encontra matriculado, né? Ordem de nascimento de um determinado indivíduo. Então, aqui nós temos uma sequência hierárquica. E como eu falei na aula passada, daquelas pesquisas que são realizadas com métodos para tomadas de decisão, existem alguns métodos que são baseados justamente nesse contexto hierárquico, né, para realizar um ranking de um determinado conjunto, seja lá de qual interesse for, de amostras, etc., para ranquear e possibilitar ao pesquisador a tomada de decisão, a escolha por uma determinada matéria-prima, ou dependendo do contexto. E temos ainda as variáveis quantitativas, ou variável quantitativa, que está intimamente ligada a observações que podem ser contadas, tá? E representadas numericamente. Por exemplo, quantidade de água consumida em um mês, número de pessoas atendidas em um determinado estabelecimento, número de pessoas que não pagaram IPTU, dentre outros possíveis. Então, esse tipo de variável também se divide em duas bem distintas, a discreta e a contínua, tá? E no caso da variável quantitativa discreta, essas variáveis elas estão relacionadas a observações contáveis, né? Que, consequentemente, estão associadas a valores representando pelo um universo de números naturais, por exemplo, né? Geralmente são números inteiros e positivos, né? E descrevem, a gente geralmente descreve esse tipo de variável de contagem que expressa contagens em números inteiros. A gente pode exemplificar essa variável discreta com o número de pessoas que pagaram seus empréstimos em dia, pessoas residentes em uma cidade, número de funcionários em uma determinada empresa ou instituição, número de ligações em uma central telefônica, a quantidade de pessoas atendidas num centro de saúde, numa unidade de pronto atendimento, número de alertas em um determinado sistema eletrônico, né, ou número de panes que acontecem em um determinado sistema eletrônico computacional, tá? Então, basicamente,
que nós temos é que variáveis qualitativas, elas não podem ser representadas numericamente, que a gente pode dividir em nominais e ordinárias. Nominais são sem hierarquia, por exemplo, sexo, estado civil, e as ordinais com hierarquia bem definida, ranking, escolaridade, ordem de nascimento, tá? Já as variáveis quantitativas, elas podem ser realmente quantificadas, né? Contadas, representadas numericamente, né? Aí a gente pode dividir em discreta e contínuas. Discreta, no caso de valores inteiros, com o número de filhos, e contínuas, qualquer valor em um determinado intervalo, né? Exemplo, altura, peso, etc. Tá? Então, essas variáveis contínuas, elas são variáveis quantitativas, que também expressam quantidades, porém, com suporte, digamos assim, de números reais. Né? Ela pode ser representada por qualquer número dentro de um intervalo numérico. Tá? Por exemplo, o tempo de espera de uma fila no hospital, peso de crianças em uma determinada escola, né? Resistência à tração de uma determinada barra metálica, as dimensões dessa barra de aço produzida por uma máquina. Então, são variáveis que são descritas por quantidades cujo suporte será o suporte dos números reais. Tá? Ok? Então, outro exemplo aqui, né, de variáveis qualitativas, né, nominais, né, o sexo, masculino, feminino, estado civil, solteiro, casado, divorciado, nacionalidade, religião, tá? Já as ordinais, não. Eles apresentam hierarquia e ordenamento bem definido entre essas categorias, tá? Já as variáveis quantitativas, nós podemos dividi-las em discretas ou contínuas, né? Discretas, né, o número de filhos, ou seja, que a gente tem um quantitativo ali dos números naturais, né? Quantidade de funcionários, quantidade de produtos, né? No caso das contínuas, né, que expressam quantidades com suporte dos números reais, né? Tem um determinado intervalo. Altura de uma pessoa, peso de um produto, percentual de pureza de um material, ok? Beleza? Bom, assim como na aula passada, e eu sempre tento trazer aqui algumas informações dessa natureza, das aplicações, né? Porque, como eu falei, é uma ferramenta, né? Na aula passada nós falamos do conceito de probabilidade e da utilização em algumas determinadas áreas e também na computação. Então, assim como eu citei na aula passada, nesse caso é também uma ferramenta importantíssima para as mais diversas áreas do conhecimento, né? Auxilia na tomada de decisão, né, baseada em dados, e também na compreensão de fenômenos complexos. Então, existem as mais variadas aplicações em diferentes áreas do conhecimento, saúde, medicina, pesquisas clínicas, né, controle de qualidade de medicamentos, teste de vacina, de medicamento, estudos epidemiológicos, analisar a eficácia de tratamentos, né? Economia e negócios, né, uma área que usa amplamente, né, todos esses conceitos, né, análise de mercado, previsões, né, gestão de risco financeiro, a própria ciências sociais, né, pesquisas demográficas, né, análise de comportamento, de políticas públicas, na engenharia na indústria, né, análise de falhas, manutenção preventiva, o próprio planejamento de experimentos, realização de testes de confiabilidade, né, controle dos mais variados possíveis, controle estatístico de processo. E no caso da computação, né, a estatística, principalmente hoje, quando a gente está tratando de ciência de dados, análise de dados, né, tomar conhecimento através da análise de dados, né,
de uma fundamental importância, né? Na área que a gente tem, né, Big Data, ou seja, grandes dados, inteligência artificial. Então, tem as mais variadas possíveis aplicações em aprendizagem de máquinas, inteligência artificial, mineração de dados, né, identificação de padrões utilizando mineração de dados, né, para que a gente possa analisar grandes volumes de dados e realizar essa identificação de padrões, ou mesmo identificação de tendências, ou mesmo realizar a classificação, né, desses dados, ou mesmo o agrupamento desses dados. Na área de desenvolvimento, né, e a visualização de dados, né, para que possa nos ajudar nas tomadas de decisões, né. Temos aí vários sistemas com criação de dashboards interativos para que a gente consiga analisar em tempo real as informações de interesse. Tem um colega aqui que trabalha com a pesquisa dessa área de análise de dados, né, faz a análise de agrupamento de dados de telefonia celular, né, e, além disso, ele tenta analisar esses dados e fazer uma análise da influência desses dados que são coletados pelo uso da telefonia móvel e suas aplicações, né, redes sociais, etc., para a, para a tomada de decisão de um determinado indivíduo, ou a influência de um determinado conceito que possa aparecer em uma determinada rede social sobre o indivíduo que está ali fazendo uma rota, né, e isso acaba influenciando a mudança da rota de acordo com o interesse particular em determinado tema, o conceito que apareça na rede social ali no seu deslocamento, e faça com que esse indivíduo se desloque para o atendimento a esse conceito de interesse, tá? Ou propaganda, etc. Deixo aqui alguma série de exercícios básicos, né, para a gente tentar consolidar esse conhecimento que tratamos hoje, né, de filação de população, amostragem, amostra, etc., né, apenas para que a gente consiga realizar essa melhor relação de ensino-aprendizagem e consolidar esses conceitos, tá? E aqui trago, finalmente, pequeno resumo, né, do que a gente tratou hoje, conceito de população e amostra, amostragem, parâmetros e estimativas e as principais variáveis, a classificação dessas variáveis. Ok?